Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai ver aqui a parte de formatação do Excel, tá? Então vamos lá para a tela. Então aqui ó, a gente tem a tela do Excel, tá? E a gente vai ver aqui hoje essa aba Home aqui ó, de formatação, tá? Então há 2 aulas atrás a gente viu aí que cada quadradinho desse é uma célula e a gente pode formatar essas células de acordo com o que a gente deseja, tá? Então ó, vamos escrever aqui ó, por exemplo, ó, data, tá? Valor e transação, tá? Só para a gente ter alguma coisa aqui ó, transação ó, bancária, tá? Antes da gente passar aqui para essa parte aqui de cima, eu quero mostrar para vocês como que a gente dimensiona aqui as células, tá? Então a gente pode simplesmente vir aqui ó, nesse cantinho aqui ó, entre o E e o F, tá? Onde tem esse cinzinho ó, e colocar o cursor aqui ó, e arrastar para um lado e para o outro. A gente vai aumentar ou diminuir aqui ó, tá? O tamanho da coluna. A mesma coisa para as linhas, tá? Ó, para cima e para baixo, tá? É aqui ó, ou então eu posso dar 2 cliques ó, ele ajusta do tamanho da célula que precisa para caber o texto, tá? Ó. Então vamos lá. Então aqui ó, a gente já viu aqui como que aumenta e diminui, tá? E aí se eu quiser fazer várias ao mesmo tempo, eu simplesmente clico e arrasto aqui ó pro lado e posso dimensionar ó, o tamanho que eu quiser, tanto para a linha quanto para a coluna, tá certo? Então vamos lá, ó. Então aqui ó, a primeira coisa que a gente pode ó, mudar aqui ó, são as fontes, tá? Essa parte que a gente vai deixar para depois, que é para copiar e colar. A gente vai começar por aqui ó, tá? Por essa parte de formatação aqui ó, tá? Então vamos lá. Então vamos supor ó, que eu queira mudar a fonte da letra. Como que eu faço? Eu venho aqui ó, em fonte, tá? Ó, vou aumentar aqui o tamanho para ficar certinho ó, seleciono o que eu quero. Vem aqui ó, e posso escolher a fonte que eu quiser ó. Eu vou colocar, por exemplo, essa aqui, tá? Aí eu seleciono de novo para eu conseguir caber dentro da célula, tá? Beleza, coloquei dentro da célula aqui. Agora eu posso aumentar o tamanho ó, colocar tanto para cá ou para menos, ou eu posso vir aqui ó, nesse A grande aqui ó, ele aumenta, tá? Ou diminui. Beleza, eu posso escolher colocar em negrito ou não, é esse Bzinho aqui, ó. Essa fonte aqui não tem negrito, então vamos escolher uma outra para você ver como que faz. Ó, essa aqui não tá em negrito. Coloquei em negrito, tirei do negrito, tá? Esse aqui em italic, né? Italic, ó, ela fica meio inclinadinha 45 graus. Posso fazer as duas também se eu quiser, e sublinhado, tá? Aqui, underline. Ah, e aí ele tem algumas opções aqui, ó, ou opção simples ou underline dupla, tá? Ele dá duas linhas aqui. Aí eu não quero nenhuma delas, é só clicar de novo em cima, ele volta pro normal, tá? Beleza, eu posso também, se eu quiser, colorir as células, ó, da cor que eu quiser, tá? Ó, venho aqui, ó, vou colorir, por exemplo, aqui de verde, aqui de, sei lá, cinza, tá? Esse baldinho aqui, ele pinta o conteúdo todo da célula, tá? E o que tem aqui, e esse azinho, ele vai colorir o texto, tá? Então, ó, eu seleciono aqui, ó, eu quero colorir o texto, ó. Ele ficou em branco, vou colocar em vermelho para você conseguir ver melhor, tá? Ó, coloquei em vermelho. Tá? E aí aqui, ó, a gente tem então a formatação de texto e cor de célula, tá? Nesse quadradinho aqui. Aí aqui, o próximo é alinhamento. O que é alinhamento? É a posição do texto ou dos textos na coluna ou na linha, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó. Então, quais são as opções que eu tenho? Ó, eu vou aumentar um pouquinho aqui para você ver, tá? Ó, quais as opções que eu tenho, ó? Eu tenho a opção de colocar alinhar à direita, como ele já tá, então ele fica aqui, ó, à esquerda, perdão, né? Ele fica sempre à esquerda aqui, ó, colado aqui, alinhado no meio, ó, da célula. Então o que ele faz? Ele acha a posição central e divide meio a meio. Aí eu tenho o alinhamento à direita, ó. Ele vem aqui para a direita, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para você ver. Tá? Então, ó, no centro, à esquerda, no centro, à direita. A mesma coisa aqui eu tenho para cima e para baixo, ó. Então eu vou lá para cima, no meio e para baixo aqui, tá? Ó, então eu vou deixar no meio e no meio aqui,
tá? Então essa aqui é a parte de alinhamento. Eu posso também escolher a direção do texto, tá? Ó, eu vou colocar assim, ó, ele fica reto aqui, 90 graus, né? Ou ao contrário, ó, tá? Ó, ao contrário, no sentido contrário, aí eu posso dar uns duplo clique aqui, ele vai ajustar certinho o tamanho, mas nesse caso aqui eu vou deixar ainda do jeito que a gente quer, ó, tá? Para colocar 45 graus, tá? E aí a gente vai dar o Ctrl Z aqui para voltar, tá? O que é o Ctrl Z? Ele volta à última operação que a gente teve. A gente vai ver isso mais para frente com calma, tá? Então, ó, voltei aqui, beleza. Eu posso também, ó, eu vou alinhar ele aqui à direita para você ver, ó, eu posso deslocar um pouquinho, em vez de dar espaço, vamos supor que eu quisesse dar um espacinho entre a linha aqui e a data. Eu posso, em vez de eu vir aqui e dar espaço, ó, tá? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui, ó, e alinhar um pouquinho mais para a esquerda, ó, para a direita, tá? Ó, quanto vários cliques eu der, mais ele vai, um pro lado ou pro outro, tá? Essa é a parte em alinhamento, tá? Eu posso, vamos supor, ó, que aqui eu tenho um texto gigante aqui, ó, tá? Eu posso fazer esse texto caber dentro da célula. Como? Eu seleciono o que eu quero e venho aqui, ó, Wrap Text, tá? Olha lá. Ele vai fazer caber aqui dentro da célula. Então, se eu vier aqui, ó, e aumentar, ó, ele vai diminuindo, tá? A altura da célula para fazer caber tudo, ó. Tá? Esse é o Wrap Text. Depois a gente tem aqui, ó, o Merge in Center Cells, tá? Que é centralizar e mesclar a célula, mesclar a célula, tá? Então esse é um recurso que a gente vai falar depois em separado, tá? Porque ele é bastante perigoso e você vai entender por quê. Mas o que ele faz? Ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui, ó, data. Eu vou continuar aqui, ó, tá? Vamos supor aqui, ó, transação bancária. Eu vou criar uma tabela aqui, ó, com a data, tá? Então aqui, ó, data dia 1/10, valor 50, transação, entrada, tá? Aí depois dia 1/10 de novo, teve outra entrada, ó, de 100, tá? O que o Merge Cell vai fazer, ó? Eu seleciono as duas que eu quero, ele vai juntar todas em uma só informação, ó. Ó, tem um ok, ele vai juntar tudo como se fosse uma célula só, tá? Mas isso é muito perigoso. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Até aqui eu quero só que você entenda que é possível fazer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Depois a gente vê isso. Então eu vou voltar aqui, vou colocar 1/8, tá? E aí a gente pode também escolher o tipo de dados que tem aqui, ó, dentro da tabela, tá? Então aqui, ó, por exemplo, quando eu digito, ó, 1/10, ele já configura aqui, ó, por exemplo, 1/8, ó, ele já configura aqui para mim como data. Mas e se não for data, que for outra coisa? Por exemplo, ó, como que eu faço para formatar? Ó, eu venho aqui, ó, por exemplo, ó, eu clico nessa setinha, ele vai aparecer aqui, ó, geral, ó, ele vai mudar aqui, ó, como se fosse data. Isso aqui a gente vai ver depois também porque que fica assim a data, tá? Então, ó, pode ser número, pode ser valor financeiro, pode ser, ó, data curta, tá? Aqui tem várias opções de formatação. Aí você formata da forma como você quiser. Pode ser como texto, tá? Lembrando que quando você formata como texto, mesmo que seja um número, ele vai ficar sempre alinhado, ó, à direita, tá? Então toda vez que você vê um número alinhado à esquerda, você toma cuidado que ele pode estar sendo um texto. E o que acontece? Se você somar o texto, ele não vai conseguir somar, tá? Ó, se isso aqui for um texto, ó, ele não vai somar, ó. Aqui embaixo ele não aparece aqui, ó. Tá vendo como texto? Ele só conta. Agora, se você transformar isso aqui como um número, convert to number, se você selecionar os dois, ó, primeiro que ele vai estar alinhado à direita e ele vai dar aqui, ó, a soma aqui embaixo, tá? Ó, no seu canto direito inferior aí, tá? Então aqui vamos voltar aqui e formatar como data, né? Ó, short date, tá? Aqui, ó, eu vou formatar como dinheiro e aqui é texto mesmo padrão, tá? Então aqui eu posso escolher, ó, accounting, aí eu tenho várias opções de moeda, ó, eu tenho português, né, o real português, eu tenho euro, posso escolher, tem outros formatos aqui, tá? Eu posso formatar como percentual, ó,
Se eu colocar aqui como percentual, ou eu posso clicar aqui, ou eu posso vir aqui, ó, e usar o percentage aqui, tá certo? Vou voltar aqui para accounting, tá? E aqui é um marcador de 1000, então, ó, vamos colocar aqui, ó, tá? Ó, quando aparecer esses hashtags aqui é porque o tamanho do texto não cabe dentro da célula. Como que a gente faz? Ou a gente vem para cá e aumenta, né? Arrasta para um lado para o outro, ou simplesmente, ó, dá os 2 cliques aqui, ele já ajusta, tá? E aí, ó, se eu clicar aqui, ó, e colocar, ó, como vírgula, ó, vai fazer o separador, porque aqui ele já tá como separador aqui, ó. Eu vou colocar como número aqui, ó, como geral, tá? Porque quando se ele tiver formatado como dinheiro, ele já vem com um separador, mas se ele tiver como geral, ó, só eu clicar nessa vírgula assim aqui, ó, como ele já separa aqui para mim, tá? E aí, ó, vamos voltar, vamos colocar um percentual aqui, ó, 5,94, 5,98, tá? Vamos fazer isso aqui virar um percentual, ó, vírgula, tá? 6%. Porque, embora, ó, quando na fórmula aparece 6%, não necessariamente ele é 6%. Porque aqui ele está fazendo um arredondamento, tá vendo? Ó, aqui, ó, na barra de fórmula, mesmo que apareça 6% aqui, o valor correto é 6,98. Como que eu faço para ajustar isso aqui, ó? Eu venho aqui nessa increase decimal, ó. Aqui ele aumenta as casas decimais, tá? Para mais e para menos. Tá? Para mais e para menos. Tá? Então, essa parte aqui, ó, a gente vai ver depois com mais calma, tá? Essa parte aqui de estilo. Mas basicamente aqui você pode formatar as células aqui de acordo com a sua necessidade, de acordo com uma regra que você pode criar. Depois formatar como tabela. Aqui, ó, a gente tem alguns formatos padrão, por exemplo, ó. Se eu quiser usar aqui, ó, por exemplo, for com good ou bad, tá? Ó, eu já posso formatar, ele já vem meio que padrão, tá? Ó, tem vários padrões aqui, ó, de headings, que é cabeçalho, tá? Já posso usar, posso criar meu próprio padrão, certo? Então eu vou voltar aqui para o que estava antes, que a gente não vai usar, tá? Beleza, e como que a gente faz agora para a gente inserir e excluir linha? Como que a gente faz para a gente inserir? Ó, eu tenho aqui, ó, insert ou delete, tá? Ó, inserir ou deletar, tá? Então eu posso vir aqui, ó, inserir célula, inserir linha, inserir coluna ou inserir uma aba, tá? Ou então eu posso, ó, eu vou colocar, ó, inserir uma linha, ó. Ó, ele vai inserir sempre acima da onde está o cursor aqui, ó. Então eu vou lá, inserir, ó, inserir, tá? E aí eu quero deletar, ó, ele vai deletar a linha que eu tô, ó lá, ó. Deletei, tá? Ou então eu não preciso vir aqui e ficar selecionando aqui, tá? Eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito, ó, insert ou delete, tá? Tanto linha quanto coluna, ó, inserir, posso deletar duas ao mesmo tempo, ó, clico com o botão direito e deleto, tá? Essa parte aqui de autossoma a gente vai ver depois, essa aqui de preenchimento automático também a gente vai ver depois, essa parte aqui, ó, de cleaning, tá? A gente pode deletar os conteúdos que estão na célula, ó, tanto conteúdo quanto formatação, ó. Então vamos supor, ó, eu seleciono aqui, ó, venho aqui, ó, em clear, aí ele me dá a opção, ó, apagar tudo, né, clear all, apagar só os formatos, clear formats, tá? Clear contents, ou seja, apagar só o conteúdo, apagar comentários e notas e apagar hiperlink. Se eu colocar aqui, ó, apagar tudo, ó, o que vai acontecer? Ele vai apagar tudo, ó, tanto formato quanto conteúdo, tá? Se eu der um Ctrl Z aqui, ó, vem aqui, ó, apagar formato, ó, formatação. Tá vendo? Ele manteve os valores que estavam dentro, mas ele apagou só a formatação, tanto as cores quanto a padronização de data aqui, tá? Dá um Ctrl Z para voltar. Ou então, ó, eu vou apagar só o conteúdo, ó. Ele manteve a formatação, então se eu vier aqui, ó, e colocar, ó, 1 do 8, ele vai manter a formatação, tá? Ele apaga aqui só o conteúdo.
tá? E aí aqui, ó, apagar comentários e notas, nesse caso, e apagar hiperlinks, nesse caso aqui não vai acontecer nada porque a gente não tem nem nota e nem hiperlink aqui na célula, tá? Esses dois recursos aqui a gente vai ver numa próxima aula, tá? O importante dessa aula aqui é que você entenda a formatação, tá? Então brinca aí bastante com essa parte aí de formatação, o que é texto, o que é número, tamanho de colunas e linhas, inserir e deletar linhas, tá certo? Ó, mais uma vez aqui, ó, inserir e um outro atalho legal que eu quero já te falar já, ó. Vamos supor, ó, eu inseri uma linha aqui, ó. Se eu quiser inserir uma outra linha de novo, ou seja, repetir a última ação que eu fiz, eu posso apertar o F4 no teclado, ó. Ele vai repetir sempre a última ação que eu fiz aqui, ó, tá? Ó. Agora se eu vier aqui, por exemplo, ó, e pintar de cinza e apertar o F4, ó, ele vai pintar de cinza, porque foi a última ação que eu fiz, ó, ele vai repetir. Tá certo? Então brinquem aí bastante com a parte de formatação, que ela é bem importante. E a gente se vê aí na próxima aula. Até mais!